Há uma pergunta com a qual tenho lutado há meses. Não é uma pergunta simples, não é do tipo que se faz e esquece. É do tipo que te acompanha até o sono e te espera quando acordas. Quem decide o que lembramos? Não estou a falar de memória pessoal. Estou a falar de memória coletiva, memória histórica. A grande narrativa que todos aprendemos na escola, aquela que molda como entendemos a própria civilização. Alguém curou essa narrativa. Alguém escolheu o que fica e o que desaparece. E quanto mais fundo olhei para as lacunas, os silêncios, as omissões deliberadas, as histórias que se evaporam sem explicação, mais percebi que não estamos perante acidentes. Estamos perante arquitetura. A arquitetura do esquecimento. Esta investigação começou com a Tartária, sim. Mas não terminou aí. Não podia. Porque uma vez que começas a puxar esse fio em particular, toda a tapeçaria começa a desfazer-se. O que encontrei não foi apenas o apagamento de uma civilização ou um império. O que encontrei foi um padrão, uma metodologia, um sistema tão vasto e tão coordenado que sugere algo que a maioria das pessoas se recusa a considerar, que a nossa compreensão da história não é incompleta por acaso. É incompleta por desígnio. Há uma organização por trás disto, uma rede, uma arquitetura oculta de poder que opera através de sistemas bancários, através de editoras, através de instituições educacionais, através dos próprios mecanismos em que confiamos para nos dizer a verdade. Não usam uniformes, não se anunciam, mas estão lá, nas lacunas, nos silêncios, no apagamento perfeitamente coordenado de conhecimento através de continentes e séculos. E o que esconderam não é apenas história. É o próprio poder. O poder que vem de saber o que a humanidade outrora soube, as tecnologias que possuímos, a sabedoria que praticávamos, tudo sistematicamente removido da nossa consciência coletiva, deixando-nos mais fracos, mais controláveis, mais dependentes dos sistemas que eles controlam. Esta é a história deles, ou melhor, a história do que não querem que saibas. Deixa-me começar pelo que me deixou desconfiado em primeiro lugar. Não foram os edifícios. Toda a gente fala dos edifícios. A arquitetura impossível, as técnicas avançadas, a simetria e a escala que parecem além das capacidades da suposta época. Mas não foi isso que me chamou a atenção inicialmente. Foi o silêncio. O silêncio ensurdecedor e coordenado através de todas as principais instituições históricas, simultaneamente. Deixa-me explicar. Escolhe qualquer grande civilização da história registrada. Egito, Roma, Grécia, Pérsia, Mongólia. Podes encontrar milhares de fontes primárias. Documentos, cartas, registros administrativos, livros de impostos, diários pessoais, processos judiciais. A maquinaria mundana da civilização deixa rastros por todo o lado, montanhas de rastros. Mas com a Tartária, nada. Não nada no sentido de pouco. Nada no sentido de ausência sistemática. Mapas mostram-na, enciclopédias mencionam-na, referências geográficas atravessam séculos, e depois, de repente, por volta de meados de 1800, tudo para. Não gradualmente, não com um desvanecimento lento como os impérios fazem, mas com precisão cirúrgica. A explicação oficial era apenas um termo geográfico, uma vaga referência a territórios não reclamados, nada mais. A explicação oficial desmorona-se aqui, porque termos geográficos não exigem remoção sistemática de mapas, enciclopédias e registros históricos através de múltiplas nações, línguas e continentes. Termos geográficos não necessitam da reescrita de livros de história em França, Inglaterra, Rússia, América e Alemanha dentro da mesma janela temporal estreita. Termos geográficos não provocam silêncio coordenado entre instituições que, de resto, competiam ferozmente entre si. Isto levanta uma pergunta simples, mas crítica. Quem coordenou esse silêncio? Comecei a olhar para as redes bancárias, não bancos modernos, embora façam parte disto. Comecei a olhar para a arquitetura financeira que emergiu durante o mesmo período em que o registro histórico estava a ser reescrito, os anos 1800. O século da consolidação. O padrão repete-se com uma precisão inquietante,
Grandes famílias bancárias começaram a consolidar poder através da Europa no final dos anos 1700 e início de 1800. Não apenas emprestavam dinheiro, controlavam moedas, financiavam guerras de ambos os lados. Construíram redes que transcendiam fronteiras nacionais, redes que faziam as próprias nações parecerem quase pitorescas em comparação. E aqui é onde fica interessante. Estas redes não apenas financiavam governos, financiavam educação, financiavam publicação, financiavam universidades. Tornaram-se a mão invisível por trás das instituições que decidiam o que a história significava, o que a verdade era, que conhecimento podia ser ensinado. Isto não era caridade, era controlo. Quando controlas os mecanismos que produzem conhecimento, controlas o próprio conhecimento. Quando controlas o conhecimento, controlas como as pessoas entendem o seu mundo, o seu potencial, as suas limitações. Controlas o que acreditam ser possível. Quanto mais fundo fui, mais encontrei os mesmos nomes a aparecer nos lugares mais inesperados. Famílias bancárias a financiar expedições arqueológicas. Famílias bancárias a dotar cátedras universitárias em História e Antropologia. Famílias bancárias a estabelecer editoras que viriam a produzir os manuais definitivos da sua era. Não suspeito isoladamente, mas tudo junto, com o timing, com o apagamento sistemático a acontecer simultaneamente. A evidência sugere algo muito maior. Deixa-me dar-te um exemplo específico. A Enciclopédia Britânica. Nas suas primeiras edições, 1771, 1797, 1810, a Tartária aparece extensivamente. É descrita como uma vasta região, às vezes um império, com mapas detalhados mostrando a sua extensão através do norte da Ásia. A entrada é substancial, detalhada, factual. Por volta do final de 1800, reduzida, minimizada, reformulada como mera geografia. Por meados de 1900, quase ausente. Agora podes dizer, isso é apenas refinamento acadêmico, melhor informação, pesquisa atualizada. Mas aqui está o problema. Melhor informação não apaga. Acrescenta contexto, complica, nuança. O que aconteceu à Tartária nas enciclopédias não é refinamento, é remoção. E aconteceu através de todas as principais enciclopédias, simultaneamente. Britânica, francesa, alemã, americana, russa. Isto levanta a questão: quem tinha a influência para coordenar isso? Editores individuais fazem escolhas individuais, mas quando dezenas de editores, através de múltiplos países e editoras concorrentes, todos fazem a mesma escolha na mesma janela histórica? Isso não é coincidência. Isso é coordenação. E essa coordenação requer infraestrutura. Comecei a escavar nas redes editoriais dos anos 1800. Quem era dono do quê? Quem financiava quem? Quem se sentava em que conselhos? E foi então que os nomes começaram a aparecer novamente. As mesmas famílias bancárias, as mesmas redes financeiras, nem sempre diretamente, muitas vezes através de intermediários, através de fundações, através de trustes desenhados para obscurecer as conexões. Mas as conexões estavam lá. Uma vez que vês, não podes deixar de ver. Publicação é uma coisa, mas a educação é onde reside o verdadeiro poder. Pensa em como a história é ensinada. Não o que é ensinado, como. Através de currículos padronizados, através de manuais aprovados, através de programas de formação de professores que impõem uniformidade metodológica, através de sistemas de acreditação que punem o desvio. O sistema parece neutro, objetivo, até científico. Mas a neutralidade é em si mesma uma escolha, e essa escolha serve a alguém. Aqui está o que encontrei. O mesmo período que viu o apagamento da Tartária das enciclopédias, também viu a padronização da educação histórica através das nações ocidentais. Isto não foi orgânico, foi engenhado. Fundações estabelecidas por famílias bancárias e industriais começaram a financiar movimentos de reforma educacional no final de 1800 e início de 1900. Financiaram a criação de currículos padronizados, financiaram programas de formação de professores, financiaram pesquisa em métodos educacionais científicos.
Por que é que banqueiros se importariam com a forma como a história é ensinada? A resposta oficial: dever cívico, filantropia, melhorar a sociedade. A evidência sugere o contrário. Quando examinas o que estas reformas educacionais realmente conseguiram, emerge um padrão. Não expandiram o conhecimento histórico. Estreitaram-no. Não encorajaram pensamento crítico sobre narrativas históricas. Impuseram a aceitação de narrativas aprovadas, criaram um sistema onde questionar a história oficial se tornou profissionalmente perigoso para professores e academicamente punitivo para estudantes. Não através de censura aberta, através da estrutura, através de padrões, através da pressão subtil mas pervasiva para conformar, e é aí que isto se torna impossível de ignorar. Porque o conhecimento que desapareceu durante este período não foi aleatório, não foi disperso, foi específico. Conhecimento sobre sistemas de poder alternativos, conhecimento sobre civilizações descentralizadas, conhecimento sobre tecnologias que não requeriam infraestrutura industrial, conhecimento sobre formas de organizar a sociedade que não concentravam poder nas mãos de elites financeiras e industriais. Desaparecido. Tudo, sistematicamente removido de manuais, de currículos, da narrativa aprovada. Por quê? É aqui que a conspiração se aprofunda em algo quase inacreditável. Quase. Os edifícios em que todos se focam, as estruturas chamadas de feiras mundiais, os edifícios cívicos, as catedrais e infraestrutura que aparecem de repente no registro histórico sem documentação adequada da sua construção. Estes não eram apenas esteticamente avançados, eram tecnologicamente avançados. Não estou a falar de estética. Estou a falar de design acústico, sistemas de energia, mecanismos de aquecimento e arrefecimento que não requeriam combustíveis fósseis, sistemas de gestão de água que operavam sem bombas elétricas, conhecimento arquitetônico que engenheiros modernos lutam para replicar mesmo com ferramentas contemporâneas. E aqui está a parte mais estranha. Esta tecnologia não evoluiu. Segundo a narrativa oficial, apenas apareceu, totalmente formada. Implementada através de continentes dentro de janelas temporais estreitas. Depois, tão de repente, desapareceu. Substituída por sistemas inferiores que requeriam poder centralizado, controlo centralizado mais importante, lucro centralizado. O padrão é óbvio uma vez que o procuras. Tecnologia avançada e descentralizada é substituída por tecnologia primitiva e centralizada. A tecnologia primitiva requer infraestrutura. Infraestrutura requer capital. Capital requer bancos. Bancos requerem controlo. E controlo requer ignorância. Se as pessoas soubessem o que era possível, se compreendessem as capacidades tecnológicas que outrora existiram, poderiam fazer perguntas incômodas. Poderiam perguntar-se por que abandonamos sistemas superiores. Poderiam reconhecer que o nosso progresso representa, de certa forma, uma regressão desenhada para aumentar a dependência em estruturas de poder centralizadas. Então, o conhecimento tinha que ir, não apenas o conhecimento da Tartária. O conhecimento do que a civilização humana era capaz de alcançar, fora do paradigma industrial financeiro. O silêncio era ensurdecedor. Deixa-me guiar-te através de como isto realmente funciona. Como apagas uma civilização da memória coletiva sem ninguém notar? Primeiro, controlas as fontes. Compras bibliotecas. Financias expedições arqueológicas. Adquires coleções privadas. Não as destróis. Isso é demasiado óbvio. Classificas-las. Restringes o acesso. Colocas-las em instituições onde apenas investigadores aprovados com metodologias aprovadas as podem estudar. E certificas-te de que esses investigadores compreendem que conclusões são aceitáveis. Segundo, controlas a interpretação. Estabeleces os quadros através dos quais a evidência deve ser compreendida. Crias departamentos acadêmicos que impõem ortodoxia metodológica. Asseguras que qualquer um que desvie de interpretações aprovadas enfrente consequências profissionais. Não censura. Isso seria demasiado cru. Apenas a negação silenciosa de tenure, a rejeição de candidaturas a bolsas, a exclusão de revistas prestigiadas. Terceiro, controlas a narrativa.
Financias as editoras. Doas as cátedras universitárias. Estabeleces as fundações que determinam que pesquisa é financiada e qual não é. Crias a aparência de bolsa independente enquanto asseguras que todos os caminhos levam a conclusões aprovadas. Quarto, esperas. Porque a forma mais poderosa de controlo é aquela que as pessoas não notam. Dentro de uma geração, a nova narrativa torna-se a única narrativa. As explicações alternativas desvanecem-se da memória. As perguntas deixam de ser feitas, e qualquer um que pergunte é descartado como teórico da conspiração, um maníaco, alguém não suficientemente sério para consideração académica. Isto não é especulação. Isto está documentado. Podes rastrear as redes de financiamento. Podes mapear as conexões institucionais. Podes identificar as mesmas famílias, as mesmas organizações, as mesmas metodologias a aparecer através de diferentes instituições, diferentes países, diferentes disciplinas. Quanto mais fundo olhei, mais o padrão se revelou. Agora precisamos de falar sobre a estrutura real desta organização, porque não é o que esperarias. Não é uma sociedade secreta com mantos e rituais. É algo mais mundano e mais poderoso. É uma rede de redes. Famílias bancárias no núcleo, mas não agindo sozinhas. Operam através de fundações, trustes, conselhos corporativos interligados e instituições culturais, não se encontram em salas sombrias para tramar o apagamento da história. Não precisam. A própria estrutura assegura coordenação sem requerer conspiração explícita. Como? Através de incentivos alinhados. Quando as mesmas famílias financiam universidades, editoras, museus e instituições de pesquisa, quando se sentam em conselhos que supervisionam todas estas entidades, quando estabelecem os critérios de concessão de bolsas que determinam que pesquisa é apoiada, não precisam de emitir diretivas. O sistema naturalmente produz os resultados que desejam. Investigadores aprendem o que é financiado. Editores aprendem o que vende. Educadores aprendem o que é aceitável. E lentamente, imperceptivelmente, os limites do discurso aceitável estreitam-se, não através de censura, mas através da arquitetura subtil de incentivo e exclusão. E é aí que a Tartária se torna importante novamente. Não porque a Tartária em si fosse algum grande império, talvez fosse, talvez não. Isso é quase irrelevante. A Tartária importa porque o seu apagamento demonstra as capacidades do sistema. Se puderam remover uma civilização inteira da consciência histórica, o que mais puderam remover? O que mais removeram? O que mais estão a remover agora mesmo? Aqui é onde tive que parar e fazer a mim mesmo a pergunta fundamental. Por quê? Por que passar por todo este esforço? Por que construir esta elaborada arquitetura de controlo histórico? Por que apagar a Tartária especificamente? A resposta, penso, reside no que a Tartária representava. Ou no que poderia ter representado, um modelo alternativo, uma forma diferente de organizar a civilização, uma demonstração de que o sistema atual, capitalismo industrial, estados-nação centralizados, estruturas de poder hierárquicas, dependência de combustíveis fósseis, não é inevitável, não é o único caminho. Se as pessoas soubessem que civilizações avançadas existiram fora do modelo da Europa Ocidental, se compreendessem que sofisticação tecnológica não requer infraestrutura industrial centralizada, se reconhecessem que a história de progresso que nos venderam é, na verdade, uma história de consolidação e controlo, poderiam começar a fazer perguntas perigosas, poderiam começar a imaginar alternativas, e alternativas são o inimigo do monopólio. Isto é sobre poder na sua forma mais pura, não poder político, embora isso faça parte, poder econômico. O poder que vem de controlar os sistemas de que as pessoas dependem para sobreviver, sistemas energéticos, sistemas financeiros, sistemas de informação. Se a humanidade compreendesse a sua própria história, a sua história real, não a versão curada, poderíamos reconhecer que somos mais capazes do que nos levaram a acreditar. Que os sistemas apresentados como necessários são, na verdade, opcionais. Que as limitações que aceitamos como naturais são, na verdade, impostas. Conhecimento é poder. E o inverso é igualmente verdadeiro. Ignorância é controlo. O apagamento da Tartária não era sobre esconder um império, era sobre esconder a própria possibilidade.
Deixa-me dar-te um exemplo específico de como isto funciona na prática. Contactei vários historiadores acadêmicos especializados em história da Ásia Central. Fiz perguntas simples. O que aconteceu à Tartária? Por que desapareceu dos mapas e enciclopédias? Havia uma entidade política real ou apenas um termo geográfico? As respostas foram reveladoras, não porque se recusaram a responder, a maioria estava bastante disposta a envolver-se, mas porque as suas respostas seguiram um modelo idêntico, quase palavra por palavra, através de diferentes universidades, diferentes países, diferentes backgrounds acadêmicos. Tartária era um termo geográfico vago usado por cartógrafos ocidentais para regiões que não compreendiam bem. À medida que o conhecimento geográfico melhorou, o termo tornou-se obsoleto e foi substituído por designações mais específicas. Razoável o suficiente, exceto que essa explicação não dá conta da especificidade nas fontes antigas, não dá conta das descrições detalhadas de estruturas políticas, rotas comerciais, relações diplomáticas, não dá conta da evidência arquitetônica, não dá conta do timing do apagamento. Quando pressionei estes acadêmicos com perguntas de segmento apontando estas inconsistências, as respostas mudaram. Não em conteúdo, em tom. Tornaram-se defensivos, desdenhosos. Sugeriram que eu estava a perseguir uma teoria da conspiração. Recomendaram que me cingisse a fontes respeitáveis, pelo que queriam dizer fontes que apoiavam a narrativa aprovada. Aqui está o que me impressionou. Estas eram pessoas inteligentes, educadas, não estavam a mentir. Genuinamente acreditavam no que me estavam a dizer. O sistema tinha-os treinado tão eficazmente que não conseguiam ver as lacunas nas suas próprias explicações. Esse é o verdadeiro gênio desta estrutura de controlo. Não requer conspiradores, requer uma metodologia que se torna invisível para aqueles que a praticam. Agora chegamos ao que pode ser a parte mais importante desta investigação. O que foi realmente perdido? Não apenas a história de um império, não apenas mapas e datas e fronteiras políticas, o próprio conhecimento. Conhecimento prático, conhecimento tecnológico, sabedoria sobre como construir civilizações que não dependiam de controlo centralizado e extração. Os edifícios em que todos se fixam são sintomas, não a doença. Sim, sugerem capacidades arquitetônicas e de engenharia que lutamos para explicar, mas essa não é a ameaça. A ameaça é o que esses edifícios representam, a possibilidade de sofisticação tecnológica sem capitalismo industrial. Sistemas de energia livre, ou pelo menos sistemas de energia que não requeriam distribuição centralizada de combustível. Sistemas de gestão de água que operavam através de princípios naturais, em vez de bombas elétricas. Acústica arquitetônica que podia amplificar som sem equipamento eletrônico. Práticas de cura que não requeriam empresas farmacêuticas. Métodos educacionais que desenvolviam pensamento crítico em vez de obediência. Organização social que distribuía poder em vez de o concentrar. Não posso provar que tudo isto existiu. Esse é o ponto. A evidência foi sistematicamente removida, descartada ou reinterpretada, mas as próprias lacunas contam uma história. Os silêncios falam volumes. Porque todo este conhecimento desapareceria durante o período exato quando o capitalismo industrial estava a consolidar-se? Porque o apagamento coincidiria tão perfeitamente com a ascensão das famílias bancárias e industriais que mais lucraram com sistemas centralizados e extrativos? A explicação oficial? Progresso, evolução. A marcha natural da civilização em direção a melhores sistemas, mas quando olhas para o que realmente perdemos, quando consideras a devastação ambiental, o esgotamento de recursos, a dependência em sistemas que não controlamos, tens que perguntar: melhor para quem? É aqui que os céticos geralmente objetam. Como poderia tal conspiração ser coordenada através de tantas instituições, tantos países, tantos séculos? Pergunta justa. E a resposta revela a sofisticação do que estamos a lidar. Não requer coordenação no sentido tradicional. Requer incentivos alinhados e controlo de nó-chave. Pensa nisso como um sistema fluvial. Não precisas de controlar cada gota de água. Apenas precisas de controlar as barragens, controlar os canais principais, moldar o terreno,
A água fluirá onde a arquitetura a direcionar. Neste caso, as redes controlam as barragens. Historiadores individuais, educadores, jornalistas não são conspiradores. Estão a navegar uma paisagem que foi cuidadosamente moldada. Estão a seguir incentivos. Estão a prosseguir carreiras dentro de sistemas que recompensam certas conclusões e punem outras. Não é preciso conspiração, apenas arquitetura. E essa arquitetura foi construída deliberadamente, ao longo de gerações, com objetivos específicos: manter o poder, prevenir alternativas, manter populações dependentes de sistemas que controlam. A evidência está lá, em registros de financiamento, em conexões institucionais, no timing preciso de apagamentos históricos, nos padrões que se repetem demasiado consistentemente para serem acidentais. Uma vez que vês, não podes deixar de ver. Mas aqui está a coisa. Alguma evidência é demasiado grande para esconder, demasiado difundida, demasiado óbvia. Os edifícios ainda estão de pé. Os mapas ainda existem em arquivos. As enciclopédias ainda repousam em bibliotecas antigas. As fotografias ainda documentam estruturas que não deveriam existir segundo a cronologia oficial. Não puderam apagar tudo, então reinterpretaram-no. Recontextualizaram-no, explicaram-no de formas que se encaixavam na narrativa aprovada. Não importa quão forçadas essas explicações se tornassem. Esses edifícios, construídos para as feiras mundiais, estruturas temporárias, exceto que muitos não eram temporários, muitos tornaram-se edifícios cívicos permanentes, e a documentação da sua construção permanece suspeitosamente vaga. Esses mapas, licença artística, conhecimento geográfico pobre, exceto que os mapas mostram consistência notável através de diferentes cartógrafos, diferentes períodos de tempo, diferentes línguas. Essa tecnologia, não tão avançada quanto parece, estamos a projetar expectativas modernas para trás, exceto que engenheiros modernos explicitamente dizem que lutam para replicar algumas destas técnicas. A evidência está lá, abundante, óbvia. A questão não é se existe. A questão é se as pessoas estão dispostas a vê-la, dispostas a questionar as explicações que lhes deram, dispostas a considerar que as lacunas possam ser características, não bugs. Isso requer coragem, porque questionar narrativas aprovadas tem consequências, mesmo agora. Afasta-te dos detalhes por um momento. Pensa no que isto significa. Se a nossa compreensão da história foi sistematicamente manipulada, o que mais não sabemos? O que mais nos ensinaram que serve o poder em vez da verdade? Se civilizações avançadas foram apagadas do registro, que capacidades perdemos? Que sabedoria? Que caminhos alternativos à frente? Se o sistema atual é mantido através da supressão ativa de alternativas, o que diz isso sobre a sua legitimidade? A sua sustentabilidade? Estas não são apenas perguntas históricas, são perguntas existenciais. Porque se a humanidade é capaz de mais do que nos levaram a acreditar, se outrora construímos civilizações que não requeriam os sistemas extrativos e hierárquicos centralizados que agora aceitamos como inevitáveis, então tudo muda. A crise climática? Talvez tenhamos alternativas aos combustíveis fósseis que foram deliberadamente enterradas. O sistema financeiro? Talvez não precisemos de bancos para organizar a atividade econômica. O sistema educacional? Talvez haja formas de desenvolver potencial humano que não produzem trabalhadores obedientes. O sistema de saúde? Talvez a cura não requeira monopólios farmacêuticos. Mas explorar estas possibilidades requer saber que existem. Requer compreender que o que temos não é tudo o que há. Requer lembrar que a humanidade outrora conhecia formas diferentes, e essa memória foi sistematicamente apagada. Por quê? Porque a memória é perigosa. A memória acende a imaginação. A imaginação cria alternativas, e alternativas ameaçam o monopólio. O maior roubo na história humana não foi de ouro ou território, foi da própria possibilidade. O que perdemos? O que nos foi roubado? Não apenas a história da Tartária, não apenas conhecimento de uma civilização ou uma era. Perdemos a compreensão de que o potencial humano é maior do que nos ensinaram. Que os sistemas dentro dos quais vivemos não são naturais ou inevitáveis. Que alternativas existem, ou pelo menos, outrora,
existiram. Perdemos tecnologias que poderiam ter prevenido a nossa atual crise ambiental. Sistemas energéticos que não requeriam extração. Técnicas de construção que trabalhavam com a natureza em vez de a dominar. Perdemos sabedoria sobre como organizar sociedades sem concentrar poder. Como educar sem doutrinar. Como curar sem viciar. Como prosperar sem explorar. Perdemos a memória que torna a imaginação possível, porque só podes imaginar o que podes conceber, e se não sabes que algo outrora existiu, não podes conceber criá-lo novamente. Esse é o verdadeiro roubo, não do passado, mas do futuro. O roubo de futuros alternativos que poderíamos ter construído se soubéssemos que eram possíveis. E estamos a sentir essa perda agora. O colapso ambiental, a fragmentação social, a sensação de que os nossos sistemas estão a falhar, mas não temos alternativas. Não temos alternativas porque nos ensinaram que não há alternativas, que o que temos é o melhor possível, que a civilização humana atingiu o pico com o capitalismo industrial e Estados-nação centralizados. Mas e se essa for a maior mentira de todas? E se estivermos a viver nas ruínas de algo maior, convencidos de que estas ruínas são o auge da realização? Aqui está o que me mantém acordado à noite. A pergunta que não consigo parar de fazer. Não foi a Tartária real? Não, que tecnologia tinham? Nem mesmo quem a apagou? A pergunta é mais simples e mais aterradora. O que mais? Não sabemos. Se puderam apagar uma civilização inteira da consciência histórica, se puderam reescrever enciclopédias e manuais através de continentes, se puderam coordenar silêncio entre milhares de instituições por mais de um século, o que mais apagaram? Quantas outras civilizações, quantas outras tecnologias, quantas outras formas de organizar a sociedade humana? Quanto do que pensamos que sabemos é realmente verdade? E quanto é apenas a história que precisavam que acreditássemos? Esta é a pergunta que ameaça tudo, porque uma vez que começas a fazê-la, realmente fazê-la, profundamente, persistentemente, nada pode ser tido como certo. Cada narrativa histórica torna-se suspeita. Cada reivindicação institucional torna-se questionável. Cada explicação oficial torna-se algo a ser examinado em vez de aceite. E esse exame revela padrões. Padrões que apontam para a manipulação deliberada. Padrões que sugerem que a nossa compreensão da história humana foi cuidadosamente curada para servir o poder. Quanto mais fundo olhei, mais encontrei estes padrões. Não apenas em torno da Tartária, mas em todo o lado. Em cada campo onde a verdade poderia ameaçar o poder consolidado. Uma vez que vês, não podes deixar de ver. Então, para onde isto leva? Uma humanidade que não se lembra, não questiona, não imagina alternativas. Uma população dependente de sistemas que eles controlam, sistemas energéticos, sistemas financeiros, sistemas de informação, sistemas educacionais, sistemas médicos. Um mundo onde o poder está tão consolidado que se torna invisível, onde as estruturas que nos controlam parecem naturais, inevitáveis, além de questão. Este não é um futuro para o qual estão a trabalhar. Já está aqui? A maioria das pessoas já não consegue imaginar alternativas ao sistema atual. Já acredita que o capitalismo industrial é o único modelo econômico viável. Já aceita que o poder centralizado é necessário para a civilização. O roubo está quase completo, não de riqueza, embora isso faça parte. O roubo da própria imaginação, mas quase não é completamente. Alguns lembram, alguns questionam. Alguns investigam as lacunas e silêncios e percebem que estão a ver arquitetura, não acidente. E isso pode ser suficiente, porque uma vez que compreendes o sistema, uma vez que vês como se mantém, podes começar a resistir-lhe, não através de confronto dramático. Isso é demasiado fácil de suprimir. Através da acumulação silenciosa de conhecimento, através de fazer perguntas, através de recusar aceitar narrativas aprovadas só porque são aprovadas, através de lembrar o que querem que esqueçamos. Deite a evidência, os padrões, as conexões, os métodos. Mas não te posso dar certeza. Não é esse tipo de investigação. O que te posso dar são perguntas. Perguntas que precisam de ser feitas. Perguntas que as instituições se recusam a fazer. Que tecnologias foram deliberadamente suprimidas? Que modelos alternativos de civilização foram apagados? Do que somos capazes que nos ensinaram que não somos?
Porque os mesmos nomes aparecem nas mesmas redes através de continentes e séculos? Porque questionar narrativas aprovadas acarreta consequências profissionais? O que não nos é permitido saber e porquê? Estas perguntas não têm respostas confortáveis. Talvez não tenham respostas de todo, mas precisam de ser feitas, porque o silêncio em torno delas é ensurdecedor. E o silêncio, como aprendi, nunca é neutro. O silêncio serve a alguém. O apagamento da Tartária não foi um ponto final. Foi uma demonstração, uma prova de capacidade, uma mensagem sobre o que é possível quando o poder se consolida suficientemente. Mostraram-nos que podiam reescrever a história. A pergunta é: o que estão a reescrever agora? Do que vamos acordar daqui a 50 anos tendo esquecido? Que conhecimento, que possibilidades, que alternativas estão a ser sistematicamente removidas da nossa consciência coletiva enquanto estamos demasiado distraídos para notar? Não sei, não posso saber. Nenhum de nós pode saber o que não sabemos. Mas podemos perguntar, podemos investigar, podemos notar as lacunas, podemos questionar os silêncios, podemos lembrar que alguém decidiu o que lembramos e podemos recusar esquecer que esquecemos. O mistério permanece. Como deve? Porque algumas verdades são demasiado grandes, demasiado ameaçadoras, demasiado disruptivas para serem ditas diretamente, mas podem ser vislumbradas nas lacunas, nos padrões, nas perguntas que ninguém quer responder, e uma vez vislumbradas, não podem ser invisíveis. Bem-vindo ao outro lado da história, o lado que faz perguntas incômodas, o lado que vê a arquitetura do controlo, o lado que se lembra de que nos fizeram esquecer. Não é confortável aqui, não é seguro aqui, mas é real aqui, e isso, no final, pode ser tudo o que importa. A investigação continua, as perguntas permanecem, o silêncio fala volumes, e algures nas sombras da nossa amnésia engenhada, a verdade ainda espera, esperando para ser lembrada.